Meus irmãos, com a ajuda de Deus, nosso Pai, nós queremos trazer uma palavra de Deus para os irmãos, baseado no texto devocional do Santo Evangelho, segundo escreveu São João, o evangelista, aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus, o discípulo amado, que foi aquele que escreveu o evangelho mais espiritual, revelou verdades profundas. Não é que os demais evangelhos não revelaram verdades profundas, é que João, pela graça de Deus, mergulhou mais profundo ainda. E meus irmãos, nós estamos há alguns dias, quando posso estar aqui, dia de domingo, mergulhar no Evangelho de São João, nas riquezas. A última vez que estivemos aqui, pela graça de Deus, falamos sobre a purificação do templo. A primeira purificação, porque houve duas, uma no começo do ministério de Jesus e outra no final do ministério. E hoje, irmão, nós vamos ver o encontro de Jesus com Nicodemos. Os irmãos sabem que já naquele tempo havia conversões superficiais. O que é uma conversão superficial? É a pessoa apenas passar de uma religião para outra. Ou então, que não tinha nenhuma religião, passar a frequentar outra religião, passar a frequentar uma fé, porém sem profundidade, porém sem um entendimento, sem uma transformação verdadeira, sem uma nova visão, sem uma mudança de mente, sem uma mudança de pensamento. Isso não é novidade. A gente pensa que esse fenômeno é novo, pessoas que passam para uma crença, mas não tem raízes, não tem profundidade, a gente pensa que é uma coisa nova, mas não é nova, é antiga. Nos dias de Jesus, muita gente acompanhava Jesus, mas Jesus olhava assim, na sua divindade, porque Ele é Deus, Ele era verdadeiramente homem, mas era também verdadeiramente Deus. A Bíblia diz, o verbo se fez o quê, irmãos? Carne, o verbo é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é o verbo e Ele era Deus. Mas no Evangelho de São João, em 14, diz, e o verbo se fez carne. Jesus era 100% Deus e era 100% homem, porque se fez carne no ventre da Virgem Maria. E meus irmãos, como Deus, ele era onisciente. Ele sabia todas as coisas. E nós vemos que muita gente que acompanhava Jesus, Jesus não confiava. Vamos ver isso no Evangelho de São João. Infelizmente, irmão, a tela, desde aquele dia, deu uma pane, né? Daquele dia do trovão, foi domingo passado, não foi? E queimou bem queimada. Porque até hoje não consertaram. Eu sei que a crise está grande, mas eu acho que Deus vai mandar o dinheiro de comprar esse negócio, que eu não sei porque foi que não consertaram ainda. Talvez porque não tem a peça aqui. Porque às vezes não encontra a peça, né? O irmão veio me dizer que tem que mandar buscar fora e que aqui não tem. E deu um problema nos monitores, o estrondo foi grande. E eu vim agora para a igreja e achei uma coisa estranha. O carro vinha do lado da frente, estava tudo escuro. E do lado da Lagoa Mundaú estava tudo claro. Alguém observou isso ou só fui eu? Observou? Do lado daqui estava tudo escuro. E para o lado da Lagoa Mundaú, para o lado da praia indo para Penedo, estava tudo claro. Não sei se foi impressão dos meus olhos, achei estranho, comentei com a irmã Vaininha. Uma banda de noite, uma banda clara e outra escura.
Não estou entendendo, não. Eu só sei que se Jesus vier hoje, eu vou para o céu e você vai também, pela graça de Deus. Eu não gosto de fazer mal-assombro, de fazer sensacionalismo, mas que eu vive. Então, irmãos amados, muita gente acompanhava Jesus, mas no Evangelho de São João 12, 2, 23 a 25, o pastor Paulo vai me ajudar. Evangelho de São João, antes dessa conversa com Nicodemos, muita gente disse que aceitou a fé de Cristo, a doutrina de Cristo, por causa do milagre. Os irmãos estão lembrados que Jesus transformou o que, irmãos? No capítulo 2, transformou a água em vinho. E muita gente achou interessante, creu por causa do milagre. Mas o capítulo 2, 23 a 25 diz alguma verdade. E, estando Jesus em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Espera aí, só um minutinho, continue com a Bíblia. Muitos vendo o que, irmãos? Os sinais. Sinais são milagres. Diz que muita gente, vendo os sinais, creram em Jesus. Alguém foi curado, alguém recebeu uma bênção, e por causa das bênçãos, por causa dos milagres, muita gente creu por causa dos milagres. Mas, irmãos, parece que a fé dessa gente era uma fé superficial, era uma fé simplória, era uma fé que não causava mudança, não causava impacto. Vamos ver o versículo seguinte, 24 e 25. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Glória a Deus. Diz que Jesus não confiava neles. Aquele povo que foi crente por causa de milagre, aquele povo que foi crente por causa de sinais. É verdade que Jesus faz milagre. Nós estamos numa época em que não está havendo muito milagre, mas eu e alguns irmãos mais antigos aqui fomos crentes numa época de muitos milagres. Em Palmeira dos Índios, minha cidade, onde eu me converti, onde eu me criei na fé, houve uma cruzada, Jesus curou muita gente. Aqui em Maceió, numa cruzada que houve no Trapichão, 1978, foi muita gente curada de muitas enfermidades. E eu quero ver milagres de Jesus na igreja. Porque os milagres, eles são atuais. Se alguém disser que Jesus não faz milagre, está equivocado. Jesus ainda faz milagre. Mas tem gente que só é crente por causa de milagre. E as pessoas que são crentes por causa de milagre, a fé pode não ser muito segura. Jesus não confiava na fé daquele povo por causa dos milagres, né? Glória a Deus. A Nicodemos, ele cria em Jesus por causa dos milagres. Nicodemos era um príncipe dos judeus. Nicodemos era um homem de alto rango. Era um homem da estirpe, de uma estirpe nobre. Era príncipe. Era um homem rico. Era um homem de posição social. Mas ele estava atento aos milagres. Ele estava atento às maravilhas que Jesus vinha fazendo. E ele foi ter com Jesus de noite. Ele foi ter de noite. Quem sabe por que Nicodemos procurou Jesus de noite? Por quê? Alguém saberia me dizer por que de noite? Está escrito, João escreveu que ele procurou Jesus de noite. E eu vou explicar para vocês. É porque ele teve vergonha de procurar Jesus de dia. Porque ele era um príncipe. Ele era um homem nobre e Jesus era da Galileia. Jesus era um galileu. Jesus era um carpinteiro. Jesus era um homem simples. Glória a Deus. Jesus não tinha estudado no rabinato de Jerusalém, na faculdade de Jerusalém. Jesus vivia no meio dos pobres. Quem eram os discípulos de Jesus? Pescadores, agricultores da Galileia. E um príncipe dificilmente ia ter uma conversa com Jesus
durante o dia, envergonhado. Porque realmente, irmãos, os discípulos de Jesus não são muitos os ricos, não são muitos os nobres, não são muitos os grandes da terra que querem seguir a Jesus. Porque eles têm um patamar de vida muito alto, eles têm uma nobreza, eles têm uma roupa muito boa, um carro muito bom, moram em casa muito boa, têm um conforto. E para esse povo seguir Jesus é muito difícil. Glória a Deus. E ele, com vergonha porque do povo tomar conhecimento que ele procurou Jesus, a Bíblia diz que ele foi ter de noite com Jesus. Ele marcou uma entrevista de noite, porque naquele tempo não havia luzes, não havia energia elétrica, não havia nada, as ruas eram escuras, e a pessoa botava um capuz na cabeça, ninguém sabia quem era ninguém, e ele certamente vestiu um capote, colocou um capuz, e foi até Jesus de noite. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, quando ele chegou lá, ele foi falando logo nos milagres. Vamos ver João 3:2. Por favor, se a Bíblia está aberta. São João 3:2. E este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Aleluia. Nicodemos estava encantado com o que, irmãos? Com os sinais, com os milagres. Disse: olha, mestre, eu sei que tu veio de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais, ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes, se Deus não for com essa pessoa. Jesus já tinha feito, irmão, os milagres de Jesus não só foram aqueles que estão registrados, não. Teve muitos outros milagres. João disse que se todos os milagres de Jesus fossem escritos, o mundo inteiro não conteria os livros. Jesus fez muito milagre. O que tem na Bíblia é um resumo. Só aqueles que Deus preparou para que nós tomássemos conhecimento. Foram muitos milagres que Jesus fez. E Nicodemos disse: Senhor, eu sei que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Mas, irmãos, eu sou muito preocupado com crente que só quer sinal. Não é que não existe sinal, existe sinal. Existe milagre, existe cura. Existe cura de coração, existe cura de câncer. Glória a Deus. Esses últimos dias eu tenho observado muitos milagres de pessoas que estiveram cancerosas e o Senhor Jesus estendeu a mão e elas estão de pé. Né? Glória a Deus. Há mais ou menos um mês eu estive em uma cidade aqui próxima de Maceió e uma senhora, até no aniversário de um pastor, e uma senhora me abordou na saída: pastor, o senhor está lembrado de mim? Eu digo: não, irmã. O ano passado o senhor esteve aqui no aniversário do pastor e a minha filha estava com 7 tumores no pulmão. E os médicos desenganaram. Uma menina, uma garota de uns 10 anos, estava com 7 tumores. E eu falei com o senhor chamou um grupo de irmãos, e os irmãos oraram, e pela graça de Deus, ela está totalmente sarada, não tem mais nenhum tumor. Aleluia. Glória a Deus. Jesus ainda cura, mas a nossa fé não deve estar baseada só em cura, porque Jesus cura, mas também tem dia que ele leva para o céu. Se a sua fé só estiver baseada em cura, no dia que Jesus levar um parente seu, você vai perder a fé. Não é verdade? Se a sua fé estiver baseada só em milagre, no dia que Jesus não fizer o milagre, a sua fé se acaba. Mas o crente verdadeiro é crente com milagre e é crente sem milagre também. Glória a Deus. Porque Jesus não faz milagre todo dia, não. É no sentido de uma cura. Às vezes não tem oração que sirva. Vai chegar o dia que vão orar e Jesus não vai curar, vai levar. E se a fé da pessoa for baseada só em milagre? Quando um dia vier uma coisa contrária, ela vai se decepcionar. E a fé? E a fé? Vai embora, né? Glória a Deus. Nicodemos, ele foi falar a Jesus: ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aleluia. Até ali
a fé de Nicodemos era uma fé baseada somente em milagres. A gente vê na televisão esses grupos religiosos que só se baseiam em milagre. São chamados grupos triunfalistas. Só tem triunfo, né? Não tem dor, não tem problema. Isso é um perigo muito grande, irmão. É um perigo, isso é uma fantasia. É fantasia, isso aí é uma pintura que não existe, é uma utopia. A palavra utopia é uma palavra grega que quer dizer lugar algum, né? Topos, de onde vem a palavra topografia, utopia. Utopia quer dizer lugar algum, não vai a lugar algum. E essas pessoas, o Brasil está cheio dessas pessoas, de milagres, de só fala em milagre, só prega milagre. E eu vejo que a qualquer momento a fé dessas pessoas vai desaparecer. Por isso que Jesus ele disse a Nicodemos: Nicodemos, o segredo não é só milagre, Nicodemos. Glória a Jesus. A fé cristã não deve ser baseada só em milagre. A fé cristã, ela deve ir mais profunda. Ela deve ir no mundo espiritual, no âmago da alma. Amém. Amém? Glória a Deus. Nós vemos que Nicodemos, ele chegou a esse grau. Nicodemos, ele evoluiu. Nicodemos, ele aprofundou a sua fé. Porque você veja que lá na frente ele aparece como um discípulo verdadeiro. Lá na frente ele aparece, na primeira vez ele foi ter com Jesus de noite. Mas depois ele aparece defendendo Jesus de dia. Vamos ver, quando resolveram matar Jesus, Nicodemos apareceu. João 7,50. Vamos ver isso aí. Põe um marcadorzinho em João 3 e vamos para João 7,50. Glória a Deus. São João, capítulo 7, versículo 50. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: 51. Porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Olha aí, irmão. Nicodemos estavam ali querendo condenar Jesus. E Nicodemos disse: não. Porventura nossa lei condena alguém sem ouvi-lo e sem ter conhecimento do que ele faz? Nicodemos, no meio do sinédrio, no meio do senado, Nicodemos levantou-se e defendeu Jesus publicamente. Quer dizer que agora ele não era só um crente de milagre, ele era um crente de convicção. E quando Jesus morreu, Nicodemos manifestou a sua fé publicamente. Em São João 19:39, Evangelho de São João 19:39, Nicodemos agora não é mais de noite, é de dia mesmo. Ele aparece de dia para ungir o corpo do Senhor Jesus. João 19:39. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Aleluia! Quando Jesus morreu e todo mundo correu, Nicodemos disse: eu vou fazer o sepultamento dele, eu vou publicamente levá-lo para a sepultura. Quem dá glória para Deus, irmãos? Aleluia, glórias a Deus. Se fosse só crente de milagre, hein, irmãos? Quando Jesus morreu, o que era que ele teria feito? Se ele fosse só crente de milagre, se ele continuasse só crente de milagres, quando Jesus morreu, ele teria abandonado a fé. Mas ele permaneceu crente. E quando Jesus morreu, que foram tirar Jesus da cruz, Nicodemos comprou muito perfume, muito aroma de dia e foi lá para ungir o corpo do Senhor Jesus. E segundo a tradição, irmãos, não está mais na Bíblia, mas é a tradição cristã, Nicodemos foi o primeiro crente que veio à Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha para pregar o Evangelho. Segundo a tradição rabínica, foi ele que veio junto com José de Arimateia, para a Inglaterra. O Evangelho chegou lá muito cedo, passaram pela França e foram à Inglaterra levar o Evangelho aos mais antigos ingleses, os gauleses, aquele povo ali
que era selvagem, eles levaram a santa e gloriosa palavra de Deus. Então, irmãos amados, nós vemos aqui que Nicodemos, ele não ficou na fé de milagre apenas. Aí Jesus aqui no capítulo 3, Jesus dá uma lapada em Nicodemos. Jesus diz: Nicodemos, não seja crente só de milagre. Nicodemos, não seja crente só de emoção. Seja crente realmente transformado, realmente nascido de novo. Glória a Deus. São João 3:1, glória a Deus. Aliás, São João 3:3, por gentileza. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Meus irmãos, Jesus agora dá uma lapada em Nicodemos. Jesus diz: Nicodemos, olha, para ser salvo, para ser cidadão do céu, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Nascer de novo. Fala isso para uma prostituta, é fácil de entender. Fala isso para um bêbado, é fácil de entender. Fala isso para um drogado, é fácil de entender. Fala isso para um traficante, é fácil de entender. Mas Jesus falou isso para um príncipe, para uma pessoa da alta sociedade. Porque, irmão, o que eu acho interessante é que os políticos, quando eles visitam nossas igrejas, eles dizem: eu admiro o trabalho dos evangélicos. Aqueles, né, que ainda dizem assim, que tem deles que tem assim, diz mais. Eu acho bonito o trabalho porque vocês recuperam vidas. Vocês recuperam a prostituta, vocês recuperam o toxicômano, vocês recuperam o ébrio, vocês recuperam lares desajustados, né? Eles elogiam a gente porque eles acham que somente esse povo é que precisa do evangelho. Não é assim? Eles acham que eles não precisam. Eles acham que eles são elite e que a elite não precisa ser crente. Que a elite não precisa nascer de novo. Só que eles têm pecados tanto quanto o bêbado, tanto quanto a meretriz, tanto quanto o traficante. Glória a Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, irmão. Não é só o bêbado de lá da favela que precisa se converter, não. Não é só a meretriz do prostíbulo que precisa se converter. Não é só o traficante, porque quem não peca de uma forma, peca de outra. A Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, você também está incluso. Você também precisa nascer de novo. Você também, Nicodemos, você é da alta sociedade, mas você também é pecador e você precisa nascer de novo também. Aleluia! Louvado seja Deus. Ele era um religioso, ele era do Sinédrio. O Sinédrio era o tribunal dos judeus, era o tribunal da religião, mas ele precisava nascer de novo. Jesus disse: olha, Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento é uma necessidade para todas as pessoas. Glória a Deus. O novo nascimento é uma necessidade para todos nós, irmãos. Pode ser religioso, pode ser bom, pode ser o que for, pode ser uma pessoa ética, pode ser uma pessoa de uma moral elevada, mas é um pecador. Do pecado ninguém escapa. Quem não peca de uma maneira, peca de outra. E outra coisa, nós somos pecadores, não é porque pecamos, nós pecamos porque somos, nós já nascemos pecadores, irmão. Glória a Deus. Irmãos, a natureza de Adão, ela é gerada em nós. Todo mundo foi gerado com a natureza adâmica. É o que a teologia chama pecado original, ou pecado congênito. O que é o pecado original? O pecado original, ou o pecado congênito, é que quando a gente é gerado por nosso pai, por nossa mãe, o pecado já passa naquela hora. A semente ruim. Por isso que quando a criança nasce, que ela vai crescendo um pouquinho, já vai botando a unha do pecado de fora. Aleluia. Né? Já viram uma criança dar um tapa na cara do pai?
na cara da mãe, já viram? Já viram isso aí? É Adãozinho, glória a Jesus. É o Adãozinho que já está ali, né? A criança, você já notou que a criança, ela tem 10 brinquedos. Tem 10 brinquedos, mas o egoísmo está no coração dela. Se chegar um coleguinha, ela está brincando com um brinquedo. Tem 9 brinquedos parados. Mas se o coleguinha pega um daqueles brinquedos para brincar, dos 9, o que é que a criança faz? Me ajudem. Ela solta o que está brincando e vai querer aquele que a outra criança pegou. Ali é o egoísmo que já está latente, já está dentro. Glória a Jesus. Quando a pessoa vai crescendo, aí os pecados vão crescendo, o mundo vai deslumbrando para outros pecados, para outras coisas, mas a raiz já foi concebida no ventre da mãe. Aleluia! Nós já nascemos pecadores. Glória a Deus, nós já nascemos com a semente de Adão. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Os iluministas do século XVIII não aceitavam isso não. Hobbes, toda aquela gente ali do século XVIII, não aceitava. A pessoa não nasce em pecado não. Eles diziam que a pessoa é uma folha em branco. Diz que se você é uma folha em branco, né? Rousseau dizia que a pessoa é uma folha em branco. E eles diziam que foi quando surgiu a América, foi quando descobriram a América e o selvagem. Eles diziam que os selvagens, os filósofos iluministas, lá da Inglaterra, lá da França, da Alemanha, da Holanda, eles diziam que os indígenas da América do Sul, eles eram puros, eles eram perfeitos. Meu Deus do céu, irmão, eles comiam os outros, glória a Deus. Deus me livre de me encontrar com aqueles puros. Deus me livre de me encontrar numa capoeira com aqueles perfeitos, irmão. Vocês já ouviram falar a palavra mingau? Quem já comeu mingau quando era criança aqui? E depois de velho, né? Depois de velho é bom que não tem mais dente, glória a Deus. Você sabe de onde vem a palavra mingau? Mingau é uma palavra tupi-guarani. Você sabe o que era o mingau original? O mingau original era quando eles matavam uma tribo indígena inimiga, quando eles matavam um índio inimigo, eles abriam a barriga e tiravam as tripas. Cozinhava até derreter. Cozinhava no fogo até derreter. Quando derretia, que estava só papa, eles diziam mingau. Glória a Deus. E comiam e davam às crianças. E Rousseau dizia que essas criaturas eram puras. Quem foi que ensinou essas pessoas a serem más assim? Né? Quem matava o prisioneiro indígena era a mulher. Glória a Deus. Eles davam essa honra à mulher. A mulher, eles prendiam o indivíduo e tinha um pau que era mais fino no lugar de segurar e um pau mais grosso na frente. E era a mulher quem abatia na cabeça do prisioneiro para abrir o crânio e os miolos saírem. Eram os índios brasileiros, né? E agora a antropologia moderna diz que não é para civilizar não eles, né? É proibido entrar nas tribos. Eles dizem, os descendentes de Rousseau, eles dizem que essas pessoas devem ser conservadas no seu estado natural. Vocês já ouviram essa filosofia nas escolas? Já ouviram essa filosofia? Diz que essas pessoas, não vamos levar o evangelho para elas, não vamos levar a palavra, não vamos mudar a cultura delas, é para deixá-las desse jeito. Meu irmão, eu tenho índio na minha família, eu tenho ancestrais índios, a minha trisavó dizem que era uma índia, que era a mãe da minha bisavó, era uma índia que foi pega na selva. Louvado seja o nome do Senhor. Deus me livre de que ela continuasse na selva, porque hoje eu estava comendo gente também. Glória a Jesus, Deus me livre. Eu dou glória a Deus porque o evangelho chegou. Eu dou glória a Deus porque a palavra de Deus chegou. Eu dou glória a Deus porque hoje nós estamos aqui dando glória a Deus. Porque todos pecaram, irmão. Toda cultura, os aborígenes, né? Os aborígenes da Austrália, dali da Oceania, irmão, ainda hoje eles matam gente. Ainda hoje eles abrem o crânio das pessoas para fazer uma cuia de beber cachaça. Os antropólogos dizem, não é para ir lá não, é para deixar assim. Porque diz que eles são puros. Puro o quê, meu irmão? Todos pecaram. Em todas as culturas,
Em todas as culturas, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e precisa nascer de novo para poder entrar no reino de Deus. Você diz aleluia para Jesus, irmãos amados? Você gostaria de ser um índio hoje? Você gostaria de continuar sendo índio antropófago? Você gostaria? Deus me livre, né? Deus me defenda, aleluia. E eles dizem que acabaram com a cultura deles, acabaram, e que eles deveriam ter continuado como eram. Aqui em Alagoas, bem aqui em São Miguel, tinha os caetés, né? Já pensou se tivesse uma tribo caeté aí, bem pertinho? Eles comeram o bispo sardinha, não foi, irmãos amados? Comeram o bispo sardinha. Comeram uma sardinha, quanto mais um peixe gordo assim como eu. Glória a Jesus, né, irmão? Glória a Deus nas alturas dos céus. Deus me defenda. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem pode dar glória para Jesus nesta hora? Então, irmão, Jesus disse, Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Jesus disse isso a quem? Foi uma meretriz? Jesus disse isso a quem? A um traficante? Jesus disse isso a uma prostituta? A quem Jesus disse isso? A um príncipe, a um homem da alta sociedade, que ele precisava nascer de novo, ele precisava ter um renovo na sua alma, na sua mente e no seu coração. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós já nascemos pecadores, nossa natureza é inclinada para o pecado. No Salmo 51, Davi, a doutrina do pecado original, a doutrina do pecado congênito, está no Salmo 51, põe um marcadorzinho em João, Salmo 51, versículo 5, glória a Deus. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que em iniquidade fui, e em pecado me concebeu quem, meus irmãos? Minha mãe. Minha mãe. Olha para cá. Aqui está o pecado original, pecado congênito. Na hora da concepção, desde que Adão caiu, na hora que somos concebidos, na hora que junta a semente masculina com a semente feminina, o que acontece, irmão? Na hora que junta as duas sementes que formam um ser humano, a raiz do pecado já está ali. Já é um pecador. O salmista disse, leia de novo, por favor, pastor. Leia de novo, por gentileza. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Irmãos, eu vi um pregador doido dizendo que esse versículo diz que a mãe de Davi era prostituta. Que ela era uma prostituta. Meu irmão, não é isso que o texto está dizendo. Não é que a mãe de Davi era uma meretriz. É que na hora da concepção, na hora que ele foi concebido no ventre da mãe, já foi concebido o que, igreja? Pecador. Aleluia. Aleluia. Já tinha ali as sementes, já tinha ali a semente do mal. Glória a Deus nas alturas celestiais. A semente do egoísmo, a semente da violência, a semente da mentira, a semente do roubo, a semente da prostituição, a semente da perversão, já estava ali, já estava ali, já estava ali, mas Jesus veio para trazer uma nova semente, Jesus veio para neutralizar essa semente velha, Jesus veio ao mundo para erradicar a semente velha e colocar uma semente nova. Aleluia. Pastor Isvaldo, glória a Deus. Como é que pode, pastor? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver isso no versículo 10. Salmo 51, versículo 10. Tem uma revelação. Pastor, como é que pode eu nascer de novo? Como é que pode mudar a minha natureza? Como é que pode mudar essa coisa ruim que existe em mim? Por favor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Aleluia. 1000 anos antes de Cristo, já estava profetizado aí o novo nascimento. 1000 anos antes de Cristo vir à terra, já estava o salmista Davi, já estava profetizando o novo nascimento. Ele fez uma oração, depois que ele caiu em pecado com Batseba. Isso aqui foi depois que ele caiu em adultério com Batseba. Ele disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro. A palavra criar, no grego, no hebraico,
É bara. Bara quer dizer fazer do nada. É um milagre. Criar do nada. Bara, cria em mim, ó Deus, um coração puro. É fazer de um material que não existe. Formar é asa. Asa é formar. Formar é fazer de um material pré-existente. Por exemplo, esse microfone, esse pedestal, ele foi criado ou foi formado? Esse pedestal, este microfone, foi criado ou foi formado? Formado. Me ajude a pregar. Criado ou formado? Formado. Por que ele foi formado? Porque ele é feito de uma matéria-prima, de uma matéria pré-existente. Aqui está o plástico, aqui está o ferro, aqui está o níquel, aqui está o bronze, aqui está o cobre. Glória a Deus. Então, ele foi formado de algo que já existia. É asa, é formar. Mas o novo homem, ele não é reformado, ele não é aproveitado nada do velho. É bara, cria em mim um coração puro. O novo nascimento, irmão, homem nenhum pode fazer. O pastor não pode fazer ninguém nascer de novo. A água do batismo não pode fazer ninguém nascer de novo, irmão. Tem gente que pensa que nascer da água é do batismo. Não, o batismo é um símbolo. O batismo é um sinal exterior de algo que já aconteceu interiormente. O batismo não transforma ninguém. Porque se o batismo transformasse as pessoas, fizesse as pessoas nascerem de novo, o mundo seria o quê? O Brasil, por exemplo. O Brasil seria o quê? Se a água do batismo salvasse, transformasse. Se a simples água do batismo fizesse as pessoas nascer de novo. Hein, irmão? Como seria o Brasil hoje? Me ajude a pregar? Uma bênção, né, irmão? Porque quase todo mundo foi batizado. Não é verdade? A água do batismo não faz a pessoa nascer de novo. A água do batismo é um mandamento de Deus. Batizar é mandamento. Batizar é obediência. Batizar é ligar você à igreja visível na terra. Mas o novo nascimento é um milagre que só Deus pode fazer lá dentro. O salmista disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Dá para dar amém? Glórias a Deus. Dá para dar um amém mais forte para Jesus? Glórias a Deus. Ele estava falando com quem? O salmista estava falando com quem? Com Deus. Só Deus pode criar, irmão. Só Deus pode transformar. Só Deus pode arrancar a natureza velha, a natureza adâmica, e colocar uma natureza do Espírito Santo. Só Deus. Por isso que o salmista orou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Por isso que Jesus diz: nascer do alto. Não é assim que está escrito mais na frente? Tem que nascer do alto, tem que nascer de cima. Quer dizer, esse novo nascimento não é produzido aqui da terra. Esse novo nascimento é produzido lá de cima. Aleluia. 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 Quem pode dar glória para Deus, irmão? Glórias a Jesus. Aleluia. Pastor Isvaldo, eu posso fazer esse novo nascimento? Pode não. Nós não temos força suficiente. O pastor Spurgeon, o grande pregador Spurgeon de Londres no século XIX, ele dizia que é mais fácil transformar um leão em vegetariano do que transformar um pecador. É mais fácil transformar um leão em vegetariano do que transformar um pecador. Irmão, um pecador não pode transformar o outro. Aleluia. E nem você pode transformar você mesmo. Nem você pode transformar você mesmo. Você não pode transformar você mesmo. Você não pode. Sua força não dá. Vamos ver isso em Jeremias 13, 23. Jeremias capítulo 13 e o versículo 23, por gentileza. Glória a Deus. Jeremias 13, 23. Louvado seja Deus. Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso, também vós podereis fazer o bem, sendo ensinado a fazer o mal. Pode, é uma pergunta retórica. Pode o etíope mudar a sua pele? Olhe para cá.
A Etiópia fica onde? Me ajude. Que cor é a cor dos africanos? Negra, sem nenhum preconceito. Hoje em dia ninguém pode nem falar isso, né? Que os tolos, os abobalhados fazem um alarde maior do mundo, como se fosse uma desonra. Não, senhor. O Deus criou o negro, criou o branco, criou o amarelo, criou o índio. Glória a Deus. Mas o profeta disse: pode o etíope mudar a sua pele? Pode? Pode, irmão. Quem tentou foi Michael Jackson, não foi? E terminou uma marmota. Glória a Deus, né? Porque não pode. Não pode, né? Não pode. É uma coisa impossível você mudar a cor da pele. Aí o profeta pergunta: pode o etíope mudar a sua pele? Ainda que ele queira, ele tem condições de mudar a pele? A cor da pele? Sim ou não? Não. E o leopardo? Também não. Ele é cheio de quê? O leopardo é cheio de manchas. Ele pode mudar aquelas manchas? O leopardo pode mudar aquelas manchas? Não pode, irmão. Ainda que ele queira, ainda que o etíope queira, ainda que o leopardo quisesse tirar as manchas, ele não poderia, porque aquelas manchas são intrínsecas à sua natureza. Só tem um que pode. Só tem um que pode. Só tem um que pode. Quem pode dizer amém? Né? Glória a Deus. Leia de novo, pastor, o versículo 23. Pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso, também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Irmão, isso aqui está mostrando que nós não podemos fazer o bem. A nossa natureza humana não quer fazer o bem. Nós já nascemos inclinados para o mal. Nós já nascemos inclinados para o que não presta. A nossa natureza, ela foi ensinada ao mal desde quando? Desde quando a nossa natureza foi ensinada ao mal, foi inclinada ao mal? Foi desde quando? Desde o nascimento. O salmista disse: desde o ventre da minha mãe, na minha concepção. Mas, irmãos, eu quero dar uma boa notícia para vocês. Tem alguém que pode fazer esse milagre. Tem alguém que pode mudar essa natureza. Tem alguém que pode transformar essa natureza em uma natureza que deseje Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos ver Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 e 26. Há uma promessa também, 500 anos, 600 anos antes de Cristo, Ezequiel profetizara. Ezequiel 36, 25 e 26. Ezequiel 36, 25 e 26. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Dá para dar aleluia? Aleluia. Glória. Diz a Bíblia, isso aqui é o Senhor que está falando. Então espalharei água pura sobre vós. Que água é essa? É a água do batismo? Não. É a água da palavra. Quando a gente ouve a palavra de Deus, essa água da palavra, ela penetra nos nossos corações. Pastor, como é que o senhor prova que é a palavra? Jesus disse em São João 15 e 3. Ele disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E Efésios 5, 26, por favor, não está no script. Efésios, põe um marcadorzinho aí em Ezequiel. Efésios 5 e 23. Glória a Deus. Efésios 5 e 26, melhor dizendo. Efésios 5 e 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Aleluia. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água. Que água é essa? Pela palavra. Quando a gente ouve a palavra de Deus, ela é a água. Ela é a água que o Espírito Santo usa para penetrar na nossa alma.
A água do batismo, ela penetra na água, na alma. Por favor, me ajude. A água do batismo, do sacramento do batismo, ele entra na alma. Ela molha apenas o quê? O corpo. Mas a água que entra lá na alma é a palavra de Deus. A água que penetra lá dentro. E pode gerar uma nova pessoa. Em Ezequiel disse assim: eu espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Dá para dar glória a Deus, igreja? Glórias a Deus. Oh, irmão, só Jesus pode fazer isso. Glórias a Deus. Eu não posso mudar nem a mim mesmo. Eu sou um etíope, eu sou um leopardo. O etíope não pode mudar a pele, o leopardo não pode mudar a mancha, mas Deus, Ele pode penetrar na tua alma, Ele pode penetrar no íntimo do teu ser e te dar um coração novo, Glórias a Deus. uma mudança. Irmão, tem tanta gente que não nasceu de novo, até obreiro que não nasceu de novo, pastor que não nasceu de novo. Chegou a ser pastor sem nascer de novo. Chegou a ser sacerdote, mas a natureza ainda é a velha natureza. Glória a Jesus. Aleluia. Mas nessa noite Deus quer fazer esse milagre. Nessa noite Deus quer penetrar na tua vida. Nessa noite Ele quer, pela palavra de Deus, penetrar na tua alma e te dar um coração novo, te dar um espírito novo, te dar um pensamento novo, te dar uma inclinação nova. E isso se chama novo nascimento, nascer de novo. Nascer de novo é receber esse milagre. Pastor, esse milagre só quem pode fazer é quem? O pastor Oswaldo pode fazer esse milagre? Não. Os pastores que estão no altar, eles podem fazer esse milagre? Não. É nascer de Deus. É nascer do alto. Só Deus pode entrar na tua alma. Só Deus pode entrar no teu espírito. Aí você vai ter uma nova visão. Você vai ter um novo entendimento. Você vai ter uma nova compreensão. Você vai entender o que você não entendia. Aquilo que você gostava do pecado, você vai aborrecer. E você agora vai querer o que Deus quer. Aleluia. Quem é que pode fazer esse milagre? Glórias a Deus. Quem é que pode fazer esse milagre? Deus. Quem é que pode fazer esse milagre? Deus. E diz mais o versículo 27, por favor, pastor, para nós terminarmos. Glória a Deus. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Eu farei, é o Senhor quem faz. Irmão, quando Deus entra na vida da pessoa e faz essa mudança, ela não dá nem trabalho. Ela recebe uma com pré-ação. Não precisa o pastor estar com um ferrão. Irmão, não precisa o pastor estar com um ferrão. Faça assim, faça assim. Não, ela mesma recebe uma compreensão. Quem é que bota essa compreensão lá dentro? Quem é que põe essa compreensão lá dentro? Esse novo nascimento. Quem é que põe, irmãos amados? É Deus. Se ela era invejosa, ela deixa de ser invejosa. Se ela era violenta, assassina, ela não quer mais saber daquilo. Se ela era uma pessoa que vivia nas farras desta vida, não precisa o pastor impor, ela mesma vai abandonar essas coisas. Os trajes, não precisa ninguém dizer ao crente, irmão, esse traje não dá para você. O Espírito Santo mostra na mente que aquele traje não dá para ela, aquele traje não dá para ele, porque agora o corpo dele é o templo, o corpo dela é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo acende uma luz.
O Espírito Santo dá um esclarecimento. Pastor, e se tem alguém na igreja que não tem nada disso? Ele está na igreja, mas ele não nasceu de novo. Não nasceu de novo. E só vai para o céu se o que, irmão? Jesus disse que quem não nascer de novo não pode nem ver o reino de Deus. Quem não aceitar Jesus, quem não aceitar esse novo nascimento, quem não aceitar essa transformação, não poderá nem ver, quanto mais entrar. E nesta noite Deus quer fazer esse milagre. Olha, irmão, a cura do cego é um milagre. É ou não é, irmãos amados? Cura de problemas cardíacos é milagre. Cura de pessoas paralíticas é milagre. Mas o maior milagre não são esses. O maior milagre é a pessoa receber o novo nascimento. É receber uma mudança. É receber uma transformação. E isso vem do alto. Isso vem do alto. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver isso. Aleluia. No versículo... Aleluia. Versículo 8. Glória a Deus. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não quer dizer que você, depois de crente, não sabe para onde vai. Não é você. É que você não sabe de onde o vento vem e nem para onde ele vai. É um milagre que acontece que não tem explicação. Você não vê, você vê os efeitos. Você vê o vento, me ajude, você vê o vento. Mas como é que você sabe que ele está agindo? Como é que você sabe que o vento está agindo? Hein? A gente sente o vento. A gente vê as árvores balançando. A gente vê as folhas de papel voando. A gente sente ele na pele. O Espírito Santo é assim. Você não vê, mas você sente os efeitos na sua vida. Glórias a Deus. Você não vê. Você não vai ver o Espírito Santo com os olhos, mas você vai sentir a transformação. Você vai sentir a mudança. Quem diz amém em nome de Jesus? Amém. Glória a Deus. Coral, cante o hino. Glória ao nome santo de Jesus.